E estamos aqui organizando, né? A partir de agora vamos gravar a mensagem para o Facebook, para o YouTube, né? Estamos transmitindo no meu Face, no Instagram da nossa irmã Mariana e no Instagram do nosso irmão Paulinho. Eu quero fazer uso da palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo de número 6, a palavra do Senhor que nos diz o seguinte: Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, quando eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Meus amados irmãos, amigos ouvintes da santa e bendita palavra do Senhor, baseado nesse texto bíblico que eu vos acabei de ler, eu quero pregar subordinado ao tema: aquele que subiu voltará. Baseado no que o anjo falou para os discípulos, né? Que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. O que subiu, descerá. Glorificado seja o nome do Senhor. Contextualizando essa leitura, o Senhor Jesus, depois de ressurreto, passou 40 dias com os seus discípulos, dando-lhes instruções, falando acerca do reino, reativando a esperança essa que para muitos já estavam mortas. O apóstolo João, no capítulo 14, do 4º livro dos Evangelhos, intitulado pelo seu nome, ele nos mostra uma das instruções finais do Senhor Jesus, e os discípulos começaram a entender que mais uma vez eles iriam ficar sem o seu mestre querido. E a partir do 1º versículo, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: Não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas, se eu for, eu virei novamente e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós comigo. Então, a vinda de Jesus é uma promessa dele mesmo. Ele prometeu que virá novamente. Quando o Senhor Jesus estava dando, agora sim, a última instrução, e os discípulos entendendo, então perguntaram-lhe. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Porque a grande preocupação nossa é política. Até
os que dizem que não gostam de política, até os que têm algerize de política, mas a política, ela faz parte, né? Ou para se alegrar, ou para se entristecer, ou para se indignar. E os discípulos, eles também, eles estavam esperando o Messias prometido a Israel. A nação de Israel estava sob o jugo de Roma. Eles estavam sendo vassalo do rei de Roma. Os tributos estavam indo para Roma. Não era investido em infraestrutura lá em Israel. E a promessa do Messias, aquele que viria resgatar o seu povo, quando foi anunciada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, acendeu essa esperança, né? A esperança do Redentor, a esperança, né, daquele que viria libertar o seu povo. E agora, os discípulos, entendendo que Jesus estava se despedindo, estava dando as últimas instruções, então agora eles perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Aí a resposta do Senhor Jesus foi a seguinte: e lhe respondeu, versículo 7, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não se preocupem, vai chegar a hora. Agora o momento é de libertação espiritual. Agora é o momento de tirar as amarras do pecado. Agora é o momento de eu ganhar vocês, de eu resgatar vocês da mão de Satanás, de eu tirar vocês do jugo do pecado. Agora é o momento da restauração espiritual. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo isso. Não vos compete saber o tempo ou as estações, como diz a tradução corrigida, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas a ordem de Jesus foi a seguinte. A ordem de Jesus para eles foi o seguinte. Versículo de número 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Antes que o Senhor venha estabelecer o reino a Israel, primeiro virá o cumprimento da profecia de Joel, né? Que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Antes que venha a restauração política de Israel, primeiro virá o Espírito Santo, o Consolador, e vocês serão revestidos com o poder do alto, e vocês serão batizados com o Espírito Santo, e vocês serão cheios da graça. Depois que o Senhor Jesus deu essas instruções, ele foi assunto aos céus. Eles estavam reunidos no Monte das Oliveiras, e de repente os discípulos viram uma cena inusitada. O Senhor Jesus, ele se tornando mais leve do que o ar, e começou agora a flutuar. E agora eles viram o Senhor Jesus subindo, e pela perspectiva cônica, eles viram o Senhor Jesus ocultar nas nuvens. E ficaram boquiabertos com aquela cena. É verdade, qualquer um de nós ficaríamos. E de repente aparecem dois varões de branco, ou seja, dois anjos. O que sucedeu ali? Uma angeofania, que é quando anjos, que são seres espirituais, tomam a forma de homem e aparecem para o homem, falando como homem, como se assim o fosse. Por isso que está escrito varões, né? Varões de branco. Só que esses dois anjos, dirigindo-se para eles, disse: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi tomado dentre vós, né? Esse mesmo Jesus que foi tomado dentre vós, ele voltará. Então, a promessa que o Senhor Jesus fez no Evangelho de São João, capítulo 14, que ele viria,
E está sendo confirmada aqui pelos anjos. Da mesma forma que vocês viram subir, ele voltará. Ou seja, a volta de Jesus em glória para os judeus será no mesmo lugar de onde ele subiu, ele retornará. Mas só que antes de Jesus vir, na sua segunda vinda para os judeus, primeiro, ele virá para a igreja. Por quê? Porque os judeus o rejeitaram. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está registrado pelo evangelista São João, o apóstolo São João, no capítulo 1 do 4º livro dos Evangelhos. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora os judeus, que quiserem fazer parte do reino, terão que aceitar a Jesus para fazer parte da igreja, para assim subir no arrebatamento da igreja. E os demais serão condenados, pastor? Os demais que estiverem aqui no dia da segunda fase da segunda vinda de Jesus, que é quando irá se cumprir o que os dois anjos falaram aqui em Atos capítulo 1, então haverá conversão nacional de Israel, então eles se arrependerão e ali serão salvos. Mas os que morrerem antes disso, sem aceitar Jesus, infelizmente, perderam a oportunidade. Então, meus amados e queridos irmãos, ele voltará da mesma forma que subiu. Antes disso acontecer, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que achava em Tessalônica, o apóstolo Paulo fala para os crentes que estavam abatidos, que estavam tristes com os acontecimentos, com o aproximar da morte, com as enfermidades, com as epidemias, com os terremotos, como estamos vivendo em uma plena pandemia, onde muitos estão assustados, Então o apóstolo Paulo falou para eles: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,